Bom dia, meu nome é Fábio, professor de História. Hoje a aula está direcionada para o 8º ano, que é o capítulo 4, com o tema Estados Unidos, Independência e Guerra Civil. Eu coloquei no tópico 1 a colonização inglesa na América, o subtópico contexto histórico, colonização na América do Norte. Então, a colonização na América do Norte, pelos ingleses, vai ocorrer a partir do século XVII. Os ingleses vão criar um povoamento chamado de Jamestown. Esse povoamento vai dar origem à primeira colônia chamada de Virgínia em 1607. Do século XVII até o início do século XVIII vão ser fundadas 12 colônias, sendo que a última colônia é a colônia da Geórgia, fundada em 1733. Uma das primeiras características dessas colônias era que elas não existia uma política unificada, ou seja, cada colônia ela se organizava politicamente de acordo com os interesses dos colonos. Ou seja, a única coisa que essas colônias deveriam seguir eram as leis estabelecidas pela sua metrópole inglesa, certo? Aí eu coloquei aqui, colônias do norte e colônias do sul. Então existiam várias diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul, como a questão climática, a questão social e a questão econômica. Vamos ver aqui, então, as colônias do norte eram colônias que estavam numa posição geográfica onde o clima era temperado. Ou seja, pelo fato do clima temperado, não desenvolviam uma grande produção agrícola. A produção era uma produção doméstica voltada para o comércio interno e utilizava mão de obra livre. Enquanto que as colônias do sul, de clima e solo propício à produção agrícola, eles vão ter uma grande produção de tabaco e algodão e vão ser voltadas para o comércio externo. Ou seja, são colônias agroexportadoras, com a utilização da mão de obra escrava. Além das colônias do norte e as colônias do sul, no centro aqui vamos ter as colônias centrais. Essas colônias centrais vão ser similares às colônias do norte, que também vão desenvolver, essas colônias centrais, uma produção doméstica voltada para o comércio interno. Aí eu coloquei aqui, a escravidão nos Estados Unidos. Período da escravidão. A escravidão nos Estados Unidos vai durar 250 anos, certo? E vai desde o início do processo de colonização até 1862, com a abolição da escravatura. Sendo que, até 1860, nos Estados Unidos já tinham entrado cerca de 4 milhões de escravos, certo? O trabalho dos escravos. Os escravos, eles desempenhavam diversas funções, como trabalhos domésticos, trabalhos no comércio, manufaturas, mas eles se concentravam, em sua grande maioria, nas colônias do sul. Ou seja, eles trabalhavam nos latifúndios, na produção do tabaco e do algodão para o mercado externo, certo? A resistência à escravidão. Então, uma das formas de resistência eram as rebeliões. Uma outra forma era a criação das comunidades fugitivas, certo? Além disso, eles também lutavam por preservação da sua cultura e para conseguir também a sua carta de alforria, certo? Depois vamos ter aqui o Iluminismo na América. Fundação de universidades. Essas universidades elas vão ser fundadas pelos colonos. Os colonos eles vão, de certa forma, estabelecer os ensinos, desde a questão das crianças até a construção de universidades. Até o século XVIII, eles construíram 7 universidades. Essas universidades foram importantes para a produção cultural e intelectual da população, além da proliferação dos ideais iluministas, certo? Onde eu coloquei aqui, principais ideais iluministas. Então, esses colonos, eles vão começar a contestar as leis estabelecidas pela sua metrópole, em que essas leis não beneficiavam os colonos, essas leis não, de certa forma, consultavam os colonos, só beneficiava a metrópole. Então, eles começam a contestar essas leis, como também eles vão passar a contestar a arrecadação desses impostos. Então, os ideais iluministas vão influenciar esses colonos para um sentimento anticolonial, para que eles se libertassem do domínio metropolitano e criasse um governo livre
dessa influência inglesa, certo? No tópico 2, as chamadas desavenças entre colonos e a metrópole inglesa. Motivos da crise entre colonos e ingleses. Um dos primeiros motivos é a questão da Guerra dos 7 Anos. No século XVIII, as duas maiores potências eram a França e a Inglaterra. Essas duas maiores potências elas disputavam novos territórios e a influência política no continente europeu. Essa guerra vai durar 7 anos, que vai de 1756 a 1763. Quem vai vencer ao final dessa guerra são os ingleses. Mas vejam o que acontece. A Inglaterra vence a França, mas vai ter várias consequências. Por quê? Devido ao seu investimento no exército, ou seja, vai ter vários gastos com os militares, vai enfraquecer os cofres públicos. A única saída para os ingleses é aumentar a sua influência dentro das suas colônias e aumentar o número de impostos. Então eles vão criar novos impostos. Um desses impostos é a chamada Lei do Açúcar, em que eles vão aumentar o preço do açúcar, como também vão impedir que os colonos passassem a negociar com outros países que não fossem a metrópole. Vamos ter a Lei do Selo, em que cartas, panfletos, jornais, tudo tinha que ter o selo da coroa inglesa e uma taxação. A Lei do Chá, que também os colonos passaram a ser obrigados a comprar apenas, comprarem o chá inglês. Esses colonos, de certa forma, eles não vão aceitar e vai ter um evento chamado Festa do Chá, onde eles vão atacar os navios ingleses e derramar esses chás. Isso vai fazer com que os ingleses criassem uma nova lei chamada Leis Intoleráveis, fechando o porto de Boston. Certo? Então, gente, essa é a primeira parte do nosso assunto. Vamos para a segunda parte.